O anime começa mostrando a casa do protagonista, e mostra o protagonista acordando, com o som do despertador. Ele desliga o despertador e se senta na cama. Ele dá bom dia, mas quando ele olha para os lados, ele não vê ninguém. E ele começa a achar que aquilo que aconteceu ontem foi apenas um sonho estranho. Ele acha que ele deveria estar muito cansado ontem para ter imaginado tanta coisa assim. Quando de repente, a Senko-san aparece flutuando na frente dele, e ele toma um susto. E ela já manda aquele ohayou todo fofinho pela manhã que todo mundo gostaria de ouvir. Aí o protagonista se toca que aquilo não foi um sonho e realmente aconteceu de verdade, e dá bom dia pra Senko. E ela diz pra ele que ele chega a impressionar ela sempre, porque ele trabalha até tarde e mesmo assim acorda tão cedo. Ela pergunta se isso é difícil pra ele. E ele diz que sim, mas na verdade ele já tá até um pouco acostumado, porque sempre foi assim. Aí a Senko aparece lá e vê o protagonista se arrumando pra ir pro trabalho. Ela chega nele e diz que não parece que ele dormiu bem, mas ele diz que não tem problema, ele já tá acostumado. E ela fica toda tristinha, mano. Mas ele diz pra ela não se preocupar, porque tá tudo bem. Aí ele vai e dá uma topada no móvel. Esse cara aí tá na Disney, mano. E ela se preocupa todo e diz que já que é tão difícil pra ele, ele deveria ficar em casa. Como se fosse fácil assim, né, mano? Se eu pudesse, eu nunca trabalhava na minha vida. E ele diz que ele gostaria sim de dormir mais, mas ele tem que ir pro trabalho agora, senão o chefe dele vai descer a chapuletada nele. Aí aquela sombra preta do cansaço começa a aparecer atrás do protagonista, e a Senko fica olhando. Aí ela fala pra ele esperar um pouco, que ela vai preparar um café da manhã rapidinho pra ele. Mas ele diz que não precisa, porque ele tá atrasado. E diz que vai embora e dá tchau pra ela. E ela fica toda tristinha, mano. Ela diz que ele é muito cabeça dura. Ela diz que tem que fazer ele tirar o pé do acelerador de algum jeito. Aí ela fica pensando e tem uma ideia. E ela dá um gritinho. Aí uma pessoa na rua ouve. Aí a Senko vai pra varanda da casa, pega o edredom e estende no varal. E quando ela olha pra baixo, ela vê o protagonista andando, morto de cansado, só o pó da rabiola. E ela diz que quando o prota chegar em casa, ela vai mimar ele até ele não aguentar mais, até ele dizer chega. Daí a cena corta pro metrô da cidade e o protagonista tá lá dentro, pensando que ele deixou a Senko sozinha em casa. Ele se pergunta se ela vai ficar bem. E aí toca a abertura do anime. E mano, que aberturinha fofa, Deus me livre. Aí a Senko vê que a casa do protagonista tá uma bagunça. O cara vive no lixão. E ela decide arrumar tudo, pra quando ele chegar a ver tudo arrumadinho. Mano, eu sinceramente queria uma loli dessa pra arrumar a casa pra mim. É pra arrumar a casa, viu, rapaziada? Não vai me interpretar mal não, mano. Eu só quero loli pra dar carinho, não é pra fazer nada indecente não, ô seu cabra safado. Daí a cena corta pros materiais de limpeza da Senko. Ela tá colocando um avental pra dar aquela geral na casa toda. Aí a Senko começa a reparar que a casa do protagonista tem mais coisa do que ele precisa. Ela observava ele há muito tempo atrás. E ele realmente achava que alguém alguma vez iria na casa dele. Só que isso nunca aconteceu, mano. Esse cara vive sozinho há muito tempo. Só que a vida dele agora é totalmente do que ele imaginou. Num dia ele trabalha muito e no outro ele muito trabalha. Mas ela diz que agora finalmente alguém vai morar com ele. E que enfim as coisas que ele comprou vão ser úteis. Daí a cena corta pra Senko limpando a casa do protagonista. Ela começa limpando as poeiras na parede. E depois ela vai limpar o chão. Mano, a Senko fazendo faxina é a coisa mais fofa do mundo. Daí ela tá lá esfregando o chão, limpando a pia e dando uma varrida na casa. Mano, eu realmente queria uma loli dessa pra limpar minha casa. Mas é só pra me ajudar aqui em casa, viu? Não é pra fazer nada indecente não, mano. Tá suave aqui, beleza? Pode ficar tranquilo aí, meu chefe. Que aqui o negócio é certo. Aí a Senko tá lá limpando os vidros da casa, lavando algumas roupas que estavam sujas. E ela tá se divertindo muito, mano. A casa tá brilhando agora. Olha isso, velho. Não tem nada mais limpo que isso. Aí ela tá lá estendendo as roupas. Ela diz que tá tudo pronto, agora só falta o jantar. E mano, eu não sei como ela não se cansou de fazer tudo isso hoje. Essa loli aí é feita de ferro, mano. Essa loli aí é dura na queda. Aí a Senko traz umas oferendas que oferecem pra ela no templo. E ela vai usar isso pra fazer comida de hoje. Aí a Senko diz que vai fazer uma comida especial pro protagonista. E ela vai fazer uma porção bem grande pra ele. E ela fica torcendo pra que ele chegue do trabalho cedo hoje. Aí o prota tá lá no trabalho dele. Daí um colega de trabalho dele chega nele e diz que o chefe dele tá querendo falar com ele. Eu acho que ele vai tomar uma bronca daquelas, mano. Aí aquela escuridão começa a aparecer de novo. Aí a cena corta pra noite. O protagonista vai pra casa dele finalmente. E ele tá lá andando todo molenga, pensando no que a Senko fez hoje. Aí o protagonista abre a porta. E a Senko já vai lá receber ele toda felizinha. Ela pergunta como foi o dia dele. E ela já vê aquela escuridão aparecendo. Aí ela diz que ela vai pegar uma sopa de miso pra ele. E ele agradece. Aí a Senko prepara a mesa
só tem coisa gostosa. E o protagonista fica em choque. Ele nunca comeu tão bem assim. Aí a cena corta pro protagonista na banheira. Ele tá lá tomando banho pra dar aquela relaxada, né? Aí a Senko aparece lá. Foi ela que preparou tudo isso pra ele, mano. Aí ele tá saindo do banho e ele agradece ela. Ele diz que não parecia valer a pena limpar a banheira morando sozinho. Por isso ele simplesmente só usava o chuveiro pra tudo, já que é só apertar um botão e a água fica aquecida. E o prota pede desculpa. Ele diz que isso deve ter dado muito trabalho pra Senko. E ela pergunta pra ele por que ele tá se desculpando. E ele diz que se sente mal, já que ela está mimando ele completamente como se ele fosse uma criança. E ela diz que ela tá fazendo tudo isso porque ela quer. Aí a Senko diz que da próxima vez que ele for tomar banho, ela vai esfregar as costas dele, mas ele diz que não precisa. Aí ele faz uma cara estranha, e a Senko pergunta se tá tudo bem, se entrou água no ouvido dele. E ele diz que sim, ele diz que recebeu um sermão no trabalho, e por isso o ouvido dele tá meio desligado, mano, coitado desse cara. Aí o prota diz que ele vai limpar os ouvidos dele, e ele se pergunta onde está o cotonete. Mas aí quando ele tenta pegar os cotonetes, o cotonete começa a andar sozinho, mano, isso mesmo, o cotonete tá se movendo sozinho. Mas na verdade quem tava controlando era a Senko. Ela tem esse poder de flutuar e controlar as coisas, já que ela é uma semideusa. E ela chama ele e diz que ela mesma vai limpar os ouvidos dele pessoalmente, mas ele diz que não precisa e ela fica em choque. Ela diz que ele tá rejeitando a melhor limpadora de ouvido da história. Aí ela fica lá toda tristinha, dizendo que ela só quer limpar os ouvidos dele, que não tem nada de mal nisso, né? Mas ele diz que realmente não precisa, ele pode cuidar dos ouvidos dele sozinho. Ele diz que isso faz ele se sentir um pouco estranho, sabe? E ela pergunta o porquê e começa a mexer as orelhas na frente dele. E o protagonista fica olhando. E ela fica toda envergonhada por isso. Daí ela faz uma proposta pra ele. Ela diz que se ele deixar ela limpar os ouvidos dele, ela vai deixar ele tocar nas orelhas dela. E ele fica em choque e faz o que todo mundo faria, né? Ele aceita na hora. E ele pergunta se ela realmente vai deixar ele tocar nas orelhas dela. Ela fica assustada e diz que vai deixar só um pouquinho, né? Que ela já ficou com medo dele. Ele diz que ela lê ele como se ele fosse um livro aberto. Mas ela diz que é fácil, já que ele nem tenta esconder as intenções dele. Aí ela vai e pega um cotonete e manda o protagonista deitar a cabeça nas coxas dela. Nossa senhora, que inveja desse cara, meu Deus do céu, gente. Ela diz que o colo dela é todo dele. E ele vai e deita a cabeça dela nas coxas dela. E ele já fica nervoso. Ele diz que sente como se ele estivesse entrando em águas criminosas. E ele fica repetindo pra si mesmo que a Senko tem 800 anos. E ele diz que ele ainda não sabe porque ela tá fazendo tudo isso por ele. Aí ela finalmente vai e limpa os ouvidos dele. E ele se sente nas nuvens, mano. O cara tá na Disney. Daí ela fica lá limpando os ouvidos dele. Ele já fica com aquele sono sinistro. Aí a Senko pede pra limpar o outro lado dos ouvidos dele. E ela tá lá limpando os ouvidos dele. E ele diz que a Senko transmite uma paz tão grande que ele lembra de quando ele era criança. Daí ele dorme e ele tem um sonho onde ele tá sentado num jardim com a Senko deitada no colo dele. Aí ela levanta e pergunta por que ela é a única que tá sendo mimada ali. E ele pergunta o que há de errado nisso. E a Senko diz que muita coisa. Ela diz que tá ali pra ajudar ele. Ele diz que ela é adorável e isso não é nada pra se preocupar. Ele diz que a presença dela ilumina ele e isso já ajuda o suficiente. Aí ele já acorda no susto e ele tá lá no colo da Senko. E ele pede desculpa por ter dormido. E ela diz que tá tudo bem, até porque ninguém resiste à limpeza de ouvido dela. Ela diz que ele tava um fofo, que parecia uma criança dormindo. Aí ele começa a se lembrar daquele sonho e ele acha estranho e começa a se perguntar se aquilo realmente foi um sonho ou uma lembrança. Ele diz que isso parecia tão vívido e familiar. Aí ele pergunta pra Senko se ele já tinha conhecido ela antes. E ela fica caladinha. Mas ela mete o louco e diz que ela também não sabe, porque ela não se lembra de todos os rostos das crianças que ela viu. Mas ela diz que é bem possível sim que eles já tenham se encontrado no passado. E ele entende tudo. Daí ele lembra que agora ele finalmente pode tocar nas orelhas dela. Aí ela vai e senta bem no colo dele. Mano, isso aqui tá perigoso, hein, rapaziada. Isso aqui tá perigoso. Mas por enquanto nada acima do limite, então tá tudo certo. Aí a Senko diz pra ele que as orelhas dela são muito delicadas e pede pra ele ser bem gentil com ela. E ela fica toda vermelha, pedindo muito pra que ele seja bem gentil com ela, mas muito gentil mesmo. Aí ele dá aquela respirada bem fundo, se prepara e começa a tocar nas orelhas dela. E ela fica lá esperando ele tocar. Aí ela já fica nervosa e pergunta o que ele tá esperando, por que ele não toca logo. Aí ele pede desculpa e finalmente toca nas orelhinhas
dela, mano. E ela começa a dar uns gemidinhos bem fofinhos de se ouvir, mano. E ele começa a admirar o pelo dela. Diz que o pelo dela é muito diferente. É muito mais fofo que a cauda. E ele tá se sentindo no paraíso, mano. Olha a cara desse mano. Aí a Senko diz pra ele se controlar um pouco. Mas ele começa a enlouquecer das ideias, mano. Ele fica se perguntando como deve ser a parte de dentro das orelhas dela. O cara tá brisado. Aí ele vai e enfia os 2 dedos na orelha dela. Ela sente um choque e dá um grito muito alto. Cai um raio, mano, em cima da casa. Pra você ver o tamanho da bosta que ele fez. Aí uma mulher lá ouve o grito de criança e sai correndo. Aí a cena corta pra Senko boladona com o protagonista. E ele tá lá se desculpando. E ele continua implorando. Ele diz que sente muito e que isso foi totalmente culpa dele. E pergunta se ela vai perdoar ele, mano. Aí ela diz que ele precisa ir pra cama e joga o travesseiro na cara dele. E ele diz que vai, mas tá um pouco cedo pra ele dormir agora. Mas ela pede por favor. E diz que se ele dormir agora, ele pode dormir o quanto ele quiser. Ele vai ter umas 8 horas de sono livre. Mas ele diz que ele não consegue dormir tanto assim, senão ele vai se atrasar pro trabalho amanhã. E normalmente ele só consegue dormir umas 4 horas. E ela fica em choque, se perguntando como ele consegue dormir apenas 4 horas. E pergunta se ele realmente é um humano. Mas a Senko diz que tá claro que ele não se cuida. E ele precisa se cuidar mais. Ele precisa cuidar do próprio corpo dele. Ele diz que sabe, mas só que ele é muito ocupado. E acaba não tendo tempo pra essas coisas. E a Senko diz pra ele não esperar até ficar doente. E mete o dedo na cara dele. E ela diz que já que ele é ocupado, é aí que ele precisa dormir mesmo, porque uma falta de sono pode afetar a habilidade dele de trabalhar, e ele pode acabar com problemas maiores ainda. Aí a Senko começa a fazer uma comparação do protagonista com uma raposa lá do mundo dela, porque algumas dormem por anos e às vezes até séculos. Aí o protagonista diz que o padrão é diferente, já que eles são imortais, e ele começa a falar que ele tem um pouco de insônia e por isso ele não consegue dormir. A Senko dá um sorriso e diz pra ele deixar tudo isso com ela. Ela diz que colocou o edredom dele no sol, ou seja, a cama dele tá quentinha só pra ele dormir, rapaziada. E ele já fica lá todo felizinho, porque agora sim ele vai dormir numa cama quentinha. E ele já deita lá e se sente no paraíso. A cama dele tá muito fofa e tem um cheirinho de sol. E ele começa a agradecer a Senko, porque ele não tinha tempo de pendurar no sol. Aí ele diz que agora sim ele vai conseguir dormir de boa. Aí a Senko começa a bocejar e diz que ela também tá meio cansada. E ela acha que ela vai dormir logo. Aí ela começa a tirar a roupa. Mano, isso aqui tá perigoso, viu? Rapaziada, isso aqui tá perigoso. Mas ele não vê nada. E ela bota uma camisa vermelha que ele tem lá. E ela enfim tá preparada pra dormir. E o protagonista diz que vai desligar a luz. Ela deseja boa noite pra ele e se enrola lá e fica muito fofa dormindo. E o protagonista fica na noia, dizendo que quer enfiar a cara no espelho dela. Mano, esse protagonista aí tá lelé da cuca. E ela tá lá toda fofinha. E ele diz que não vai fazer nada com ela, porque senão ela pode se irritar. Aí ele desliga a luz e finalmente vai dormir. Aí a Senko tá lá dormindo e o protagonista abre os olhos do nada. Daí ele fica preocupado porque ele fez uma deusa raposinha dormir no chão e ele aí tá dormindo na cama quentinha, né, esse folgado. Ele diz que isso é péssimo e ele vai lá acordar a Senko. Daí uma bola de fogo aparece bem na fuça dele. Aí a Senko diz que isso é o fogo das kitsunes e ela pergunta se ele tá com problema pra dormir, mas ele diz que não é isso e diz que ele sabe que essa almofada aí que ela tá deitada não é boa pra dormir e ele diz que tem espaço na cama dele. Aí a Senko vai lá, mano, isso aqui tá perigoso. Aí a Senko vai lá e deita do ladinho dele. E ela diz que se ele quer dormir abraçado, era só lhe ter dito antes. Daí o protagonista fica em choque e diz que não é isso que ele queria dizer. Mas ela diz que ele é um bebezão e diz pra ele não ficar com vergonha. E ela fala pra ele que do ponto de vista dela, ele é apenas uma criança. Aí ele deita, mas ele diz que ainda assim só é estranho de escutar de uma garotinha. Mas a Senko diz que garotinho é ele, porque ela já viveu muito mais do que ele já viveu. Aí eles estão lá dormindo e a Senko tá toda fofinha deitada do ladinho dele, rapaziada. Deve ter um cheirinho mó bom. E ele fica lá admirando as bochechas dela e a orelha dela. E o prota diz que ela tem características amáveis, mas ela é tão pequena que parece que ela vai quebrar se ele encostar nela. E ele fica lá loucaço, ele não tá conseguindo dormir, porque esses pensamentos começam a invadir a mente dele. Aí a Senko abre o olho e vê que ele não tá conseguindo dormir. Aí ela pega a cabeça dele e coloca ele no meio dos melãozinhos dela. E o protagonista começa a perceber que ela não tem peito, mas a bunda dela é muito grande, então isso compensa um pouco. Aí a Senko vai e coloca a cauda dela em cima da cabeça do protagonista. E ele dorme
dorme muito bem nesse pelo fofinho dela. Aí amanhece o dia e a Senko já preparou o café da manhã deles. Aí ele tá lá ajoelhado pedindo desculpa. Ele diz que ele não vai poder tomar café junto com ela, porque ele não tem tempo, ele tá atrasado pro trabalho. Mas ela diz que ela não vai deixar ele sair até ele comer alguma coisa no café da manhã. Ele diz que vai comer um pouco e começa a bater o pratão lá. Aí a Senko vai e serve um chazinho pra ele. E ele tá lá se arrumando pro trabalho e a Senko tá lá ajudando ele. A Senko pergunta se o protagonista já vai embora e ele diz que sim. Daí ela chega por trás e faz um carinho nele e fala que ele é um ótimo homem e diz pra ele não exagerar no trabalho. Ele diz que não vai exagerar e vai embora pro trabalho. E ela se despede dele. Aí tem uma mulher que tá lá desenhando e ouve a conversa deles e ela diz que eles fazem muito barulho e o episódio acaba. Muito obrigado se você chegou até aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais resumo dos animes. Agora eu vou ficando por aqui. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Então, a partir de hoje, quem gostar do nosso trabalho assim, obrigado, continue, muito obrigado de coração. Mas, gente, quem não gostar, Se lasque. não é assim. Se lasque, Se arrombe. Se arrombe.